Este é um vídeo informativo sobre o que está acontecendo entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro envolvendo o caso Daniel da Silveira, sobretudo para aquelas pessoas que não têm formação jurídica para que possam entender o que está acontecendo. Faço um alerta inicial: este vídeo não tem nenhuma conotação política, não manifesto neste vídeo nenhuma preferência política, também como não é nenhuma crítica ou elogio ao Supremo Tribunal Federal, nenhuma crítica ou elogio a Jair Bolsonaro, nenhuma crítica ou elogio a Daniel da Silveira. É um vídeo absolutamente de análise jurídica. O que aconteceu? Daniel da Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Primeira observação: por que a condenação deu-se pelo Supremo Tribunal Federal? Por conta do chamado, vulgarmente, foro privilegiado, que na verdade é o chamado foro especial por prerrogativa de função. Então, Daniel da Silveira foi julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal em instância única, o que significa dizer que não cabe recurso para nenhum outro órgão revisor, ok? E por que, Gabriel, que o regime foi o fechado? De acordo com o Código Penal, as penas superiores a 8 anos são cumpridas em regime inicial fechado. Ele poderia progredir posteriormente? Sim, mas o regime inicial foi o fechado. E aí vem Jair Bolsonaro, como presidente da República, e edita um decreto concedendo a graça a Daniel da Silveira. Pode haver uma confusão, pelo que estão dizendo por aí, se foi graça ou se foi indulto. Tenho para mim que foi graça, uma vez que, embora sejam muito semelhantes os institutos, e ambos são concedidos pelo presidente da República, isso está na Constituição, a graça é individual e o indulto é coletivo. Portanto, tenho para mim, em que pese haja divergências, que ali, como o decreto teve um destinatário específico e individualmente Daniel da Silveira, estamos diante da graça. Entretanto, os efeitos disso não têm nenhuma distinção se foi graça ou se foi indulto. Por quê? Porque tanto a graça quanto o indulto têm a mesma natureza jurídica, ou seja, para o direito são praticamente a mesma coisa. Ambos são causas de extinção da punibilidade, ok? E aí vem a primeira pergunta. Jair Bolsonaro poderia ter feito isso? A resposta é sim, poderia. A Constituição garante ao presidente da República que ele conceda tanto o indulto quanto a graça. Isso é ato discricionário do presidente da República. Ou seja, ele faz de acordo com a sua conveniência e a sua oportunidade. Não há nenhum critério vinculativo com a lei A, com a lei B, com a Constituição, não importa, tá? Não há um critério pré-definido. Só não cabem esses institutos se o crime for hediondo ou algum crime equiparado a hediondo, quais sejam tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Então, em não se tratando de crime hediondo, tortura, tráfico de drogas ou terrorismo, é cabível sim a graça ou é cabível também o indulto de acordo com o presidente da República. Então, a primeira resposta é sim, ele poderia sim ter feito isso. Aí vem a segunda questão. Bom, o que deve agora acontecer? Vamos lá. Daniel foi condenado. Bolsonaro editou o decreto. Muito bem. Como eu já falei para vocês, a graça tem natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade. Então, qualquer punição, qualquer punibilidade que for exercida pelo Estado, ela é extinta. Daí o nome extinção da punibilidade. Ok? Bom, e aí, tecnicamente, o que deveria acontecer? Tecnicamente, de acordo com esse decreto, nesse momento, imediatamente, se está no Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal, aliás, de acordo com o Código de Processo Penal, qualquer juiz, qualquer tribunal, segunda instância, STF, STJ, diante de uma causa de extinção da punibilidade, o juiz ou o tribunal deve, de ofício, ou seja, sem provocação de ninguém, de ofício, declarar extinta a punibilidade. Então, não se trata de repetir, refrisar a condenação ou de absolver. Ah, então Daniel foi absolvido? Não.
não foi absolvido. Ele tinha uma condenação e agora o Supremo Tribunal não irá absolver nem condenar. Simplesmente vai declarar extinta a punibilidade. Então entendam, não será uma decisão condenatória nem absolutória. Será uma decisão declaratória de extinção da punibilidade, ok? E encerrar o processo. A partir disso vem a próxima questão. Daniel da Silveira está inelegível? Sim ou não? Haverá discussões se houve ou se não houve o trânsito em julgado. Gabriel, o que é isso? O trânsito em julgado é quando aquela decisão se torna imutável, não pode ser modificada porque não cabe mais recurso, tá bem? E aí ela faz coisa julgada, enfim, tá? Mas transitar em julgado significa dizer que não cabe mais recurso para nenhum outro tribunal julgar aquela mesma causa. Bom, e aí vem a questão. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem um entendimento em uma súmula. Para quem não é do direito, o que é súmula? Súmula é um verbete, é um enunciado que retrata a posição firme, pacífica do tribunal sobre aquele caso. Sobre esse caso de inelegibilidade ou não, o TSE tem uma súmula que dispõe, em outras palavras, que para fins de inelegibilidade, a prescrição não gera nenhuma diferença, ou seja, a prescrição não afasta a inelegibilidade. Ué, Gabriel, mas aqui não foi prescrição, aqui foi graça. Sim, pois é. Não tem posição do TSE, até onde se sabe, dizendo dos efeitos da graça sobre isso ou aquilo. O que tem é da prescrição. Mas por que eu falei de prescrição? Porque prescrição, graça e indulto têm, para o direito penal, a mesma natureza jurídica, ou seja, a mesma natureza, são praticamente a mesma coisa. São causas de extinção da punibilidade. Então, aí vem a construção de raciocínio. Se o TSE entende assim para prescrição e ela tem a mesma natureza da graça, o que se diz para a prescrição aplica-se também para a graça. Portanto, a pensar assim, de acordo com essa construção, o que vale para a prescrição vale para a graça e vale para o indulto. Portanto, se o TSE afirma que a prescrição não afasta a inelegibilidade, ora, a graça também não afastaria a inelegibilidade. Portanto, Daniel está sim inelegível, tá bem? Ademais, o STJ tem uma súmula número 631, você sabe o que é súmula agora, não sabe? Então, o STJ tem uma súmula 631 que diz que o indulto não extingue os efeitos secundários da condenação. Que é isso, Gabriel? Eu vou repetir. O indulto não extingue os efeitos secundários da condenação. A condenação gera efeitos primários e secundários. Primários é a condenação propriamente dita, o cumprimento da pena, enfim, gera reincidência futuramente. E os efeitos secundários são os efeitos extrapenais. Então, a inelegibilidade é um efeito secundário da condenação. E o STJ diz na súmula 631, o indulto não muda, não afasta também os efeitos secundários, só o primário. Então, de acordo com o STJ também, seguiria a linha do TSE, não afastaria, a graça aqui não afastaria a inelegibilidade. Então, para fins dos efeitos da ficha limpa, é desimportante o trânsito em julgado e a graça e a prescrição não afastariam a inelegibilidade. Por isso, a nossa conclusão. Daniel da Silveira está, sim, inelegível. Repito que para o TSE, não importa se tem ou não o trânsito em julgado. O que importa é uma decisão condenatória de um colegiado e ela existiu. Tá bem? Bom, e aí, uma terceira, uma quarta, quinta, uma última questão pendente aqui de análise. Agora, com esse decreto, extinguindo a punibilidade de Daniel da Silveira, da condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, esse decreto, ele pode ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal, ele pode declarar esse decreto inconstitucional. Porque vejam, se o Supremo Tribunal Federal declarar esse decreto inconstitucional, ele é nulo, né? E a condenação
volta a valer. E aí, sim ou não? Bom, existe precedente no próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal já fez isso, dizendo o seguinte: é possível sim que o STF analise, julgue esse decreto, tá? Entretanto, há de se tomar um cuidado aqui. Por que, Gabriel, há de se tomar um cuidado? Porque o Supremo, ele não pode analisar o que se chama de mérito do decreto. Não pode julgar a discricionariedade do presidente da República. Em outras palavras, não pode dizer se o presidente acertou ou errou ao conceder a graça a Daniel da Silveira. O que o Supremo pode fazer em uma ação direta de inconstitucionalidade, na hipótese, seria analisar o aspecto formal do decreto. Se o decreto tem algum vício formal, ou seja, se o decreto tem alguma ilegalidade, não o seu conteúdo, porque, repito, como eu falei no início do vídeo, a concessão da graça aqui é um ato discricionário do presidente da República. São essas as informações e eu espero ter ajudado todos vocês. Um abraço e até a próxima.